A YC é a maior aceleradora do mundo. Então passaram por ali empresas como Airbnb. Assim, a proporção de unicórnios é a melhor do mundo ali. 6% das empresas da YC viram unicórnios. E a YC investe $500 mil, né? Então eles não se fazem, não é só aceleração, é o cheque junto. Lá, a gente levantou $2 milhões em 6 dias. Lá. Então foi outro jogo, mas a gente aprendeu muito, não é à toa. Esses 6 dias não é só porque a gente tinha o selo YC, a gente aprendeu a fazer pitch de uma maneira muito melhor. A gente ganhou uma confiança que a gente tinha perdido. Assim. Olá, eu sou o Kaká. Olá, eu sou a Mari. E esse é o Start Growth Talks, o podcast que tem como objetivo ajudar você aí, empreendedor, a chegar mais rápido no próximo nível. E hoje a gente vai falar sobre telefonia, é isso, Mari? Meu Deus. Telco. Tá, que inovação é essa que tem nesse negócio? E o tema é muito interessante, né? Que o tema que a gente selecionou aqui é o desafio de escalar e buscar investimentos para um negócio um negócio inovador. E esse é o tema principal. E hoje a conversa é com quem está vivendo aí a realidade de construir uma startup do zero, né? E de um negócio dentro de um oceano vermelho, que é o telco, depois buscar investimento e aparecer para investidores como algo atraente, né? E escalar aí essa jornada que você aí também que está nos vivendo pode estar escalando. E hoje nosso convidado aqui, Mari, se apresenta o nosso convidado aí, Mari, que eu sei que você gosta bastante, inclusive é investidora dessa empresa. Somos sim, acreditamos muito nesse negócio. Inclusive, você falou de inovação dentro da tecnologia voltada para a telefonia, e é uma coisa que, a princípio, quando você bate o olho, você fala, como que você consegue inovar dentro do setor de telecom? Porque é muito tradicional. E esse cara, da Salve, nada mais, nada menos que o Arthur Negrão, conseguiu fazer isso de uma maneira, assim, muito legal. E a gente está com ele nessa pegada. Arthur, por favor, se apresente. Boa, prazer estar aqui, gente. Obrigado pelo convite. Eu sou Arthur Negrão, sou CEO e cofundador da Salve, que simplifica a telefonia móvel para empresas, né? A Salve nasce desse olhar de que é um setor muito tradicional, estava muito estacionado, a experiência inteira estava muito ruim para empresas, desde assinar contratos longos, fidelidade, relacionamento ruim, especialmente falta de tecnologia. A gente olhou para isso e falou, dá para fazer alguma coisa diferente e vamos tentar. E tamo aí. Deu super certo, né? Deu super que certo. Coisa boa. Está dando certo, né? Porque só está começando, né, Só no Arthur? começo, definitivamente. Puta, que legal. E Arthur, vamos começar por aí já. Como é que surgiu essa ideia da Salve, né? Como é que você enxergou esse mercado a gente estava até conversando aqui nos bastidores, tem uns 35 anos a telefonia mais ou menos aí, né, Arthur? Uhum. Como é que você enxergou uma oportunidade nesse mundo de oceano vermelho aí da telefonia, essa estrutura, né? O que não estava sendo resolvido direito que você falou, a Salve vai resolver? Boa. Eu, dando um passo para trás aqui, eu trabalhava no Nubanks legal. Alguns anos atrás, trabalhei também na Transfira, então eu era um cara de fintech e foi no Nubanks que encontrei meu sócio, o Lucas, e aí eu lembro que na minha última reunião no Nubanks, ele falou, cara, vamos ser sócio no futuro. Então quando eu saí do Nubanks, pouco depois ele saiu também, a gente manteve reuniões semanais ali, que era muito para se ajudar no começo, porque a gente fazia a mesma coisa, mas era de background diferentes. E então a gente teve, quando a gente saiu do Nubanks e foi fazer outras coisas, a gente continuou falando toda semana. E aí nessa conversa era para se ajudar, mas também a gente acabou falando muito de outras teses. Assim, o Lucas é um cara super criativo, então ele vinha trazendo umas ideias de negócio, a gente ia fazendo isso e tal. Até que um belo dia, final de 2021, o Lucas já estava numa outra fintech, na Remessa Online, ele foi para São Paulo a trabalho. Ainda era uma vibe meio pandemia, assim, mas já estava indo pro final, então estava começando a ter as primeiras viagens corporativas, assim, de volta. 2022 ali. Final de 21 já. Final de 21. Então ainda era pandemia, efetivamente, mas já estava começando a ter algumas flexibilizações. E aí ele pousou em Congonhas e o plano de dados dele acabou, basicamente. Então, clássico, assim, ele tinha lá seus 3 gigas, na hora que ele pousou em Congonhas acabou. Aí ele ia pegar um Uber, até poderia usar o Wi-Fi do aeroporto ali, mas ele ia ficar o trajeto inteiro sem internet. E em São Paulo esse trajeto geralmente pode ser curto, mas ele dificilmente não é longo. E ele falou, pô, não quero ficar aqui, deixa eu adicionar 1 giga no meu plano. E aí não tinha aplicativo da operadora. E quando ele entrou em contato com o suporte não conseguiu
suportar ele, ajudá-lo. Ele levou 1h30 para ele adicionar 1 GB no Parece que plano dele. estamos falando há 35 anos atrás, mas não, né? 2021, pandemia, todo mundo no digital. Exatamente. Aí ele olhou para aquilo e falou, cara, 1h30, tô aqui resolvendo. Conseguiu ali adicionar 1 GB. Ele tentando pagar, né? Não era um favor, ele tava tentando comprar o negócio. E aí ele ficou indignado com aquilo, me ligou no caminho do Uber e falou, cara, acabou de acontecer essa história que eu acabei de contar para vocês, não é possível que não dê pra fazer alguma coisa. Então eu conto essa história porque ela é ignição de caras de fintech, easy bankers ali, olhando e falando, cara... E telecom, não dá pra... Porque a gente viu o fintech mudar muito, né? O mercado financeiro mudou bastante no Brasil, a gente viu isso muito acontecer. Sei lá, comecei a me envolver com fintech em 2016, então ainda era meio mato a coisa toda. Então a gente viu esse mercado evoluindo e olhou pra telecom e falou, pô, não dá pra fazer alguma coisa? Aí a primeira coisa que a gente olhou foi o clássico do tipo, será que não deveria ser o Nubank da telecom? Por que não existe o Nubank da telecom? Olha, a gente viu ambicioso. mas a gente viu que não era o caminho, porque a gente percebeu que o Nubank provavelmente seria o Nubank da Telecom. E hoje eu falo, agora o Nubank tem a própria operadora. Agora eu pareço meio engenheiro de obra pronta, assim. Mas na época isso não era tão óbvio, mas a gente achou que no B2C é um jogo de distribuição. Então a gente olhou para o B2C e falou, cara... Sim. É um jogo de distribuição porque ninguém usa o aplicativo da operadora. Você usa de vez em quando, mas não é a camada de produto é muito curta. Então a gente falou, pô, parece que não tem muito diferencial de produto. E nós éramos caras de produto, caras de software, procurando aonde construir produto. E aí a gente viu que no B2C era um jogo de distribuição, que a gente não tinha distribuição, e que o Nubank tinha. E aí a gente falou, tá, não é no B2C. Mas a gente começou a falar com as empresas e a gente falou, pô, parece que aqui, essa camada, esse espaço... de produto é bem maior. A gente começou a trocar uma ideia com as empresas para entender se a dor era a mesma. Eu tinha, na mesma época, estava pagando uma multa lá de R$9 mil com a operadora. Eu tinha um CNPJ com uma linha, fazia 3 anos. Aí eu fui testar uma operadora nova e migrei minha conta. Essa história a gente contou pouco até, porque eu lembrei dela, eu tinha esquecido dela. A gente começou a olhar para a Telecom, essa história de Nubank da Telecom, então isso foi, sei lá, uns 15 dias. E nessa eu fui testar algumas coisas que existiam, porque a gente descobriu daí esse modelo de operadora virtual. A gente falou, pô, dá para ser operadora sem ser operadora, dá para alugar as redes das grandes operadoras, é uma MVNO, é o termo técnico. A gente descobriu que dava para ser operadora sem ser dono da infraestrutura. Você vai lá, pluga nas grandes operadoras, isso existe no Brasil desde 2011, então é mais recente. E dá para fazer, então, dá para ser operadora sem ser dono da rede. A gente falou, pô, parece parecido com o que a gente fazia, inclusive no mercado financeiro lá. E aí a gente começou a olhar para isso, foi testar algumas que já estavam tentando fazer isso no B2C. Aí eu lembro que eu migrei a minha linha, imaginei, pô, faz 4 anos que eu tô com operadora aqui, não vai ter multa, né? Mas aí tinha tido renovações automáticas, aquela coisa clássica das empresas. Paguei, sei lá, 9 mil, acho que era 9 mil o número, era um número absurdo, assim, que eu, por causa de uma linha, paguei uma multa abusiva. E eu falei, pô, mas será que isso acontece com as empresas? E será que o problema que o Lucas teve na pessoa física, será que acontece com as empresas? Uma empresa que tenha 200 linhas. Será que não acontece de um colaborador chegar em Congonhas, acabar a linha corporativa dele e ele não conseguir adicionar 1 GB? E a gente descobriu que sim. Então a gente foi falar com uma empresa de 2 mil linhas que usava Excel para gerenciar as linhas. E aí não tinha controle das linhas. A gente foi descobrindo esse mundo B2B maluco de operadora e falou, pera, dá para ser operadora sem ser dono da infraestrutura. E dá para construir software. O diferencial está em software. Parece que encaixa as duas coisas que a gente queria fazer. E aí, pô, então vamos para o B2B. E aí que surgiu a Salve, basicamente. A tese como ela é hoje. Assim. Que legal. Bacana. E quer fazer a próxima pergunta, Maia? Vamos porque lá. Entra nessa inovação, né? Sim. E aí muita gente tem essa prática, né, de inovação, de melhorar, de olhar, de ter esse olhar crítico e inovador e criativo que vocês tiveram, né? Mas não necessariamente dentro de um mercado conservador, né? Que vocês escolheram não, eu acho que agora entendendo a história, ele vem aí de um impacto verdadeiro na vida real de vocês dois, que vocês enxergaram que tinha um potencial para ser resolvido. Como foi o processo da Salve para validar isso no mercado? Vocês começaram entregando a solução, testando dentro dessas empresas? Como que vocês abriram o mercado? Go to market agora. Boa. Os primeiros 15, 20 dias foi falando com empresas próximas ali. Então a gente já tinha feito uma rodada anjo, posso entrar nesse detalhe depois. E aí nessa rodada já tinha empresários, né? A gente falou, pô, quer testar umas linhas aí e tal? Então a gente foi num beta super fechado, assim. Sim. Isso é super valioso, né? Você vai colhendo o networking de anos ali que você vai construindo, você tem essas ajudas no começo.
Então, ali provavelmente uns 20 dias, a gente já conseguiu umas 40 empresas já. Foi rápido, assim. A gente pegou umas primeiras, tanto que ele falou, Só para entender a linha do tempo, então, Arthur, você teve essa ideia e falou, bora fazer a Salve. Como é que foi? Daí você já recebeu o anjo, só pra gente voltar um pouco nessa linha do tempo e ir para essa validação. Porque você foi validar já com o anjo, pô, então você pegou investimento na ideia. Na ideia, Ah, isso é rico pra caramba. Fala mais sobre isso, né? Quando a gente pensou na ideia do B2C, a gente já começou a falar com gente, assim, já conhecia um cara que tinha trabalhado numa grande operadora, já conhecia. Então a gente foi validando, falando com gente. A gente nunca ficou com aquele medo de não falar da ideia. Porque acho que tem muito disso, né? Empreendedor, se eu ficar falando sobre isso, alguém vai roubar. Então a gente nunca teve esse medo. Geralmente quem não tá no jogo tem esse medo. Porque quem tá, como a gente tá sempre aí, já é normal, né? Exato. Tem gente que acha, até pegando um parênteses, né, Mari? A gente sempre, às vezes, aborda isso. Às vezes o empreendedor que tem uma grande ideia, ele acha que o investidor vai roubar a ideia porque tem dinheiro. E tudo que a gente quer é um bom empreendedor para gerir essa ideia. E se ele for esse cara, né? Arthur, por exemplo, é um bom empreendedor que geriu a Salve. É isso que a gente tá buscando. E não roubar a ideia da Salve, por exemplo, ou de qualquer ideia que venha, né? Mas enfim, só um parênteses. Então, a gente sempre teve essa cabeça de se expor, assim. Falar com gente. Então, pessoas também ajudaram a gente a ver que o B2C não era o caminho. A gente não descobriu isso sozinho. Eu digo isso que é importante porque daí quando a gente foi fazer os primeiros pitches, a gente já tinha falado com uma galera. Então, para entrar no detalhe, a gente teve ideia B2C, não gostou dela, não chegou a fazer pitch dela. O que a gente teve uma ideia no meio do caminho, que também pouca gente sabe, que era uma ideia B2B2C. Então a gente falou, se não dá para fazer no B2C, será que a gente não deveria fazer A ideia era um Gympass da telefonia. A ideia era a pandemia, as pessoas no Brasil tinham 3 gigas em média de dados, enquanto nos Estados Unidos é 10, 12 gigas. E aí a gente tinha muita história de a pessoa estava trabalhando em casa, caía a Wi-Fi da pessoa, ela não tinha como rotear, porque ela tem um plano de 3 gigas, vai matar o plano dela em 1 dia, 2 dias, sei lá. E aí tinha muito esse problema de pessoas não podendo trabalhar porque caía o Wi-Fi e não tinha dados móveis. A gente falou, vamos fazer uma tese de Gympass da telefonia. Então essa foi a tese que a gente levantou a rodada anjo, na verdade. Porque daí tem que lembrar que o mercado estava bem aquecido, era 2021, os juros americanos estavam no chão ali, praticamente zero. E o mercado de venture capital estava aquecidíssimo. Então, empresas médias grandes estavam recebendo rodadas bizarras, vários unicórnios surgindo e tal. Então, quando se falava de RH, os RHs, as empresas de tech, estavam muito acelerados, contratando. Então, tinha HR Tech para tudo quanto é lado e tal, porque os RHs estavam gastando muito. E aí, na época, a gente não pensou assim, nossa, os RHs estão gastando muito. A gente estava vivendo aquele momento, né? Então, hoje eu consigo ver que era por isso que a gente achou que essa ideia era boa. E não que ela era ruim, mas ela foi meio transitória. E aí eu já posso entrar nela, mas basicamente a gente chegou nessa ideia do B2B2C, a gente começou a falar com pessoas de RH, pessoas de empresas, começou a ver esse problema. Basicamente a gente fez ali uns 15, 20 pitches para pessoas que a gente gostava e achava que eram inteligentes e que basicamente a gente não levantou grana, a gente só perguntou, tô louco? Tipo, essa ideia é maluca total, tem algum sentido? Ninguém chamou a gente de louco. E aí depois a gente pegou, então já que a gente não é louco, quer investir? E aí depois passou o chapéu. Daí no dia que o primeiro anjo mandou um emoji de joia assim pra mim, quando eu ofereci pra ele, quer entrar? Era meu ex-chefe na época do Ebanks. Ele mandou um joia pra mim, tô dentro, inclusive meu colega aqui tá dentro também, o André. Hoje são empreendedores, inclusive. E trouxe mais um. Trouxe mais um. Daí nesse dia a gente falou, então beleza. E aí nesse dia não tinha CNPJ, não tinha nada. Só sabia que 2 pessoas estavam dispostas a botar dinheiro da pessoa física na gente. A gente falou, então vambora. Daí eu pedi a conta naquele dia. Que legal. E aí a partir disso a gente começou, isso era dezembro, janeiro eu tava full time na Salve, que não era nada, não tinha nada, era só... Eu não tinha emprego, então eu tinha Salve. E aí em janeiro a março a gente terminou a rodada. Foi uma rodada de $160 mil, 100% pessoas físicas. E aí a gente foi avançando nisso, a gente virou operadora. Aí numa mesma semana chegaram, basicamente a gente estava falando com 3, 4 empresas de tech, que médias grandes assim, as 3 com um contrato na mão para assinar, assim, a ideia do Gympass da telefonia. E aí naquela semana começaram os layoffs. E foi literalmente coisa de 1, 2 semanas assim. Numa empresa tinham 4 pessoas RH olhando, 3 foram mandadas embora. E daí na outra, 2 foram e a que ficou, obviamente, falou, cara, não tem nenhum sentido aumentar benefícios agora, não vou contratar novos benefícios. E na mesma semana chegaram 5 mil chips na minha casa, porque a gente tinha virado operador. Aí ele falou, então se eu tenho 5 mil chips, e aí lá na última página do deck tinha uma bolinha de fazer B2B. Um dia a gente vai também fazer linhas corporativas, que era uma ideia futura. Sim.
E aí o RH sempre fala pra gente, pô, fala com o meu TI lá, meu TI tem muita dor com telefonia, assim, vocês deviam falar com eles, não fazem nem corporativo normal. A gente não achava sexy, né? E não que seja hoje em dia, mas a gente falava, putz, tá, um dia a gente faz. E aí chegou a hora, então vamos fazer. E aí, foram ali as 40 empresas. Legal. Porque daí a gente começou a falar com esses TIs e principalmente com empresas próximas ali, tipo... enfim, empresas daqui de Curitiba, a gente conhecia várias, tal, anjos que foram investindo. Então, esse primeiro momento foi esse. E aí isso nos deu confiança para falar, tá, tem alguma coisa aqui. Então, a gente tinha muita velocidade de produto, era um no-code, o dashboard, então a gente conseguia avançar muito rápido. Assim, nosso dashboard mudava tipo, todo dia, porque daí a gente vendia para uma empresa, uma linha, descobria um negócio, e ia fazendo. E eu ia entregando os chips na mão das pessoas, literalmente. Assim, eu era o Correios também. Então, a gente fazia tudo muito rápido. Então, os primeiros 6 meses a gente focou em trazer o máximo de empresas possíveis. A gente trouxe 100 empresas nos primeiros 6 meses da companhia. Então, vocês demoraram para dar o pivote aí para isso? Quanto tempo depois? Foi uns 6 meses. 6 meses, depois pivotou e mais 6 meses você levantou a Salve como ela é hoje. A gente nunca chegou a executar a tese B2B2C porque os contratos caíram antes. Claro, o que foi sim. ótimo. Porque eu falo isso, se a gente tivesse conseguido emplacar os primeiros, provavelmente a gente teria ficado ali naquela tese que não era mais o timing. Uma tentativa, né? Então foi bom que o mercado tornou a tese desastrosa. Porque ela não é necessariamente desastrosa. Mas é um perigo, né? Porque acho que quando você tem uma tese muito boa, show. Mas se você tem uma tese boa, é perigoso, porque você pode ficar nela um tempão, né? Tentando se convencer de que ela é muito boa, e ela não é. Então a gente teve essa sorte. Agora a gente consegue ver isso, mas lá atrás a gente ficou um pouco preocupado. É isso que você falou, né, Mari? É imprescindível, né? O time, né, de mudar, né? E vocês foram rápidos, né? É isso aí, Eu é achei o que foi movimento bem da rápido. startup. A gente foi muito rápido, A gente jogou... Sim. Pô, o nosso principal produto era um app, porque era B2B2C, a gente tinha que fazer toda a ativação com pessoa física e tal. A gente jogou tudo isso fora. Então tem que ter coragem, ter velocidade. Ignorou tudo e foi pra próxima. Fez um dashboard no code, tipo, de última hora, assim, começou a vender. Acho que esse mesinhas para mim nem tinha dashboard. A gente vendeu, só falou, quer uma linha aí, eu te entrego um chip agora para você. E foi isso. E aí os primeiros foi totalmente nessa pegada, assim, eu como founder. E nesse contexto, assim, quais são os desafios maiores que você listaria, assim? Naquela época? A coragem mesmo de mudar, de jogar tudo fora. O que você acha que mais pegou para vocês como empreendedores? Puxa, eu acho que na época a gente fez esse movimento relativamente rápido. E aí quando a gente testou ele, aí ela veio muito boa. Então a gente conseguiu muitos clientes muito rápido. Então a gente até escreveu uma carta ali, porque todos os anos a gente tinha investido na tese antiga, né? Sim. A gente escreveu uma carta assim que falava, olha, tá indo pro B2B. Só que daí era muito óbvio, assim, ninguém reclamou porque então o teste foi muito bem sucedido. Então eu não diria que essa foi a maior dificuldade, assim. Eu acho que foi go-to-market mesmo, porque no fim do dia a gente foi bem sucedido, mas esses 100 clientes não vieram do nada, né? A gente não conseguiu esses 100, a gente esperou e eles começaram a bater na porta. Eles foram bater porta a porta e fazer o outbound. Era tipo abrir meu LinkedIn, ir na lista de conexões ali, e aí procurar gente e assim, ralar, abrir mato totalmente. E eu não era uma pessoa de vendas, né? Hoje eu me considero uma pessoa de vendas, que o empreendedor vira de vendas, não tem como não virar, uma hora ele vira. Na época eu não achava que ia virar e não era, e aí entrou a Duda, que super ajudou nisso, daí ela entrou um pouquinho depois, que hoje é a nossa pessoa que cuida de revenue na Salve ali. Mas, então ajudou a gente a desbravar tudo isso, e era eu e ela ali, abrindo mal, o Lucas também, todo mundo ajudando de alguma forma. Mas acho que era o maior desafio, assim, conhecer esses primeiros clientes, a gente conta hoje, são números bons, mas obviamente acho que era a maior dificuldade, assim. Legal. O Arthur, você conseguiu esse investimento na ideia. Eu acho que tem um ouro aqui para a gente pode entregar para os nossos ouvintes que pode ajudar eles, mas é difícil conseguir hoje dinheiro na ideia. Como é que você conseguiu isso? Né? Você tinha já um relacionamento, você falou que mostrou para 20, 40 pessoas aí, depois passou o chapéu. Teve uma estratégia dentro disso? Porque eu sei que você também trabalhou na High Capital, Honey Island, né? A gente se conheceu lá na Fund Track ainda quando era uma investida, a primeira investida da Honey. Então você já conhecia esse mundo Venture Capital também, né? E dentro desse contexto, que ideia que você dá para as pessoas também, para os empreendedores que estão aí com uma ideia e buscando esse investimento? Acho que tem um ouro aqui bem legal para você entregar para os caras. Com um juro bancário nas alturas. Então competindo com o banco para poder fazer a captação. Competindo com o CDB. Então, a gente tinha isso a nosso favor, né? Isso era final de 2021. Então, a gente ainda pegou um momento aquecido de mercado. Então, os anjos... Acho que, primeiro, a gente deu sorte... O timing ajudava. Então,
Por exemplo, não sei se hoje a gente conseguiria, sendo super sincero, porque o mercado de juros é totalmente diferente do que era na época, então não tinha essa competição. Não lembro quanto estava a Selic, mas com certeza era muito mais baixo. Cara, eu acho que era, sei lá, de 2 a 6, mais ou menos, nessa época. Pode ser, alguma coisa dentro disso. Então era muito mais tranquilo, ainda tinha aquela vibe meio mercado aquecido. Então isso tem que ser levado em consideração. Acho que tudo é timing também. Então, Sim. mas aí teve méritos nossos, assim, acho que a gente, no fim, tinha a tese, acho que ela estava bem estruturada, mas tinha muita coisa do time. Tipo, eram caras que tinham trabalhado juntos durante mais de 3 anos, ambos com uns 10 anos de experiência, com sinergia muito clara, e a gente falando com pessoas que tinham visto a gente trabalhar, né? Então, meu primeiro anjo foi meu ex-chefe, meu segundo anjo foi o outro sócio de Banks, o João Del Valle, o CEO também entrou um pouco depois. E aí você vai criando um momento, porque daí eu chegava com uma pessoa que daí porque daí a gente começou a fazer isso, né? Uma hora acabou o nosso networking, não era tão extenso assim. Mas a gente chegava com uma pessoa e falava, você tem outra pessoa que você acha que poderia investir na Salve? Assim, tem lá o fundador da 99, por exemplo, o Ariel, que é nosso investidor também. É o outro Ariel. E aí, uma coisa, se eu chego para ele e falo, cara, somos aqui os caras, trabalhamos juntos, e quem era meu chefe investiu em mim. Então, cara, tá, legal. Entendeu? Então Eu posso contar um pedacinho da história do Arthur fazendo o pitch pra gente, inclusive. Olha só. Né? Lembra? O Arthur veio, fez o pitch pra nós aqui. Pra nós, não, pra mim, né? Eu tava sozinha, acho que no dia que você veio falar comigo. Puxa, minha memória é péssima. Você falou comigo uma vez, aí na segunda vez eu falei, Gilmar, a gente precisa bater um papo com o Arthur, porque eu acho que o empreendedor é bom. Tudo isso que você está olhando, eu acho que vale a pena a gente citar, porque é um pacotinho de coisas boas que os empreendedores que estão vendo a gente podem usar dessa mesma experiência para poder vender também o seu negócio. Uma coisa que eu percebi, você estava muito certo do que você estava fazendo. Então, aquilo que você estava apresentando ali, pra gente, era uma certeza de que a Salve seria uma grande potência na frente. Você não tinha nenhuma dúvida de que isso ia dar certo. Nenhuma. Nenhum momento você se colocou como, a gente pensa, quem sabe, talvez, um dia. Não houveram essas palavras, né, saídas assim do teu pitch. E além de tudo isso, você foi muito bem recomendado. Então, isso tudo nos levou a, em menos de 15 dias, a gente também era um investidor do Arthur. E não conhecíamos você pessoalmente, mas a gente conhecia o teu networking. Então, o pessoal da Honey, a gente conhecia, claro, o Ebanks. Já Bento, conhecíamos, né? O Bento, Sim. que também foi uma investida nossa, que também super indicou você. Então, tem uma rede aí de networking falando bem de um único empreendedor e esse empreendedor te pede investimento. É óbvio que você vai olhar com outros olhos. Exato. Então, esse pacote todo que você colocou, sem dúvida nenhuma, dá muito mais a estrutura de segurança para a gente fazer investimento. E quanto mais cedo, mais relevante, né? Então, Claro. se a ideia não vale nada, é a pessoa. Então, assim, quanto mais cedo a rodada, mais relevante é a pessoa. E aí, mas não deixa de ser. Você tá fazendo uma série C, ainda é relacionamento, não sei o quê. Só que, claro, entra dado, entra daí já olha o histórico, né? Certeza. Você já olha aquele legado todo que você já conquistou até o momento que você está. Mas ainda assim Então, não se neutraliza o impacto de conheça a pessoa, cria um dúvida. relacionamento. Ainda é pessoas investindo em pessoas. Mesmo lá numa série C. Então, Perfeito, tipo, é isso mesmo. a No gente não fim do passou por dia, ela, você mas... investe na pessoa. Exato. Mesmo lá na frente, é muito isso. Então, a gente abraçou muito isso desde o começo e aí, claro, tem confiança, tem várias coisas. Sim. Mas no começo, eu lembro de um dia que eu fiz um pitch e eu não sabia. Aí o Anjo perguntou, o que é MVNO? Eu não lembrava. Então, assim, não é como se eu soube. Travou. A gente não sabia muito o que fazer. A gente tava muito no começo, era um negócio meio. A gente não sabia muito bem o que tava fazendo, a verdade é essa. Mas isso não quer dizer que você não consegue demonstrar confiança em você, no que você tá fazendo. Então, a verdade, a gente sabia muito pouco o que a gente tava fazendo, mas isso é bem antes do quando a gente falou. Foi. Não, você viu que você já estava bem segura. Já tava bem. A gente já tinha A gente já mais chegou números numa segunda rodada, né, com você. Eu tava fazendo o Seed, vocês entraram no Seed. Era a segunda rodada. A gente fez um anjo, depois a gente estendeu essa rodada anjo um pouco tempo depois. A gente fez um Seed, e aí depois a YC a gente fez um Seed Extension.
Ah, Legal. quero chegar na UIC, sim, mas eu quero... Você trouxe um ponto bem interessante também, que é time, né? Você falou aí que um dos fatores, inclusive, de investimento é o time, tanto do que estava junto com você. Sei lá, quando a gente pensa em atender a telecom, também a gente imagina uma estrutura muito robusta, sei lá, eu imagino, né? Telecom, caramba, como é que é a estrutura da Salve, né? Como é que você... O que ela exige? Como que vocês organizaram aí o produto, o time, a operação? Como é que foi esse momento? Até, né, entrou esse seed, né, e aí, depois, daqui a pouco a gente chega ali no iCombinator ali pra gente falar um pouco dessa ideia também. A gente fala de, dar um passo para trás rápido, a gente fala de ritmo na Salve, como principal valor, assim. E é diferente de falar de velocidade. Então, a gente propositalmente não fala velocidade, fala em ritmo. Tem alguns motivos para isso. E o principal ali é porque velocidade é fácil enganar, é fácil achar que tá indo rápido e não tá. Então, porque é uma questão de comparação, né? Como que você sabe que tá indo rápido? É sempre uma questão de comparação. Uma pessoa do teu lado, ela é corredor profissional e você tá indo super lento, ou é tipo, enfim. Depende do ponto de vista. Então esse é um dos motivos, é fácil enganar, e ritmo, ele grita quando você erra. Quando você tá fora do ritmo, todo mundo percebe, né? Aquela uma banda, né? Tipo, putz, se alguém tá fora, grita no ouvido. Sintonia. A pessoa sabe, pelo menos deveria saber, e o resto todo mundo sabe. E aí entra também a coisa da cadência, da constância, que o ritmo também põe. Por que eu tô falando isso? Porque a gente sempre se propôs a olhar muito para isso desde o começo. E isso quer dizer que a estrutura tem que atender a isso. E no nosso caso, sempre olhar para uma estrutura enxuta. Então, apesar de telecom, a gente sempre se apoiou em vamos fazer a menor estrutura possível que possibilite que a gente tenha ritmo. Então, isso quer dizer a gente... Porque, por exemplo, tem formas diferentes de se integrar com telecom. Tem algumas que são absolutamente verticais, que a gente vira uma empresa de telecom junto, e tem outras que são mais... Putz, uma relação de mais tecnologia. E a Salve é muito mais uma empresa de tecnologia que uma empresa de telecom. Então, quando a gente fala de estrutura, nossa estrutura é um time de tecnologia mesmo. E a gente poderia ser mais telecom. Só que a gente sempre entendeu que para ter ritmo, eu não tenho como ser telecom agora. Pode ser que no futuro eu seja. Pode ser que no futuro eu gere uma integração e toque em partes de telecom que meu negócio não toca hoje. Mas eu ia jogar fora o ritmo da companhia se eu fizesse isso. Então, desde o começo, a gente sempre focou em ter um time sênior, um time pequeno, que pudesse ter o melhor ritmo possível. E aí, isso, sob um olhar de produto, por exemplo, que nem eu falei, o primeiro produto foi o no-code. Então, a gente focou muito mais no back-end ali, em ter um bom back-end, sabendo que no futuro ia aquilo ajudar. Mas o começo, puxa, vamos fazer o que é mais rápido. E isso é o no-code com o Lucas lá operando e mudando coisas do tipo, literalmente de uma hora para outra. Um cliente falava, mas a ativação aqui tá com esse problema. E ele mudava isso em, 15 minutos, sem exagero. Então, o olhar da estrutura sempre foi para esse sentido. E aí é isso que dá a nossa vantagem competitiva, né? Que é o que eu tenho e que as operadoras não têm, no fim é ritmo. Sim. Não é necessariamente tecnologia, ou acesso a uma ferramenta, ou infraestrutura. É ritmo. Então a gente sempre olhou para isso. Então a estrutura da Salve desde o começo, ainda assim, claro, hoje é muito maior, tem mais estrutura, assim, é um time maior, mas ainda assim é um time pequeno. Assim, as pessoas geralmente se surpreendem quando vem o tamanho do time. E é porque é um time bem focado ali, bem ritmado. Legal. Que É legal uma puta isso. aula essa questão de ritmo, que eu acho que é mais importante realmente que velocidade, do que o BPM, digamos assim, né? Porque eu falo também que eu acho que o outro parênteses é a coisa que empreender é maratona, né? Tem porque as pessoas falam, mas não é um sprint de 100 metros, é uma maratona. E o ritmo, eu acho que você fala de pace, né? O corredor sabe disso. Quando você vai correr uma maratona, você não vai fazer um pace bizarro, altíssimo o tempo todo. Você tem que saber cadenciar teu pace, saber quando é uma subida, quando é uma descida, que momento você vai fazer isso. Então, sabendo que é uma maratona e não uma sprint, é melhor falar em ritmo que velocidade. Velocidade parece que leva para uma sprint de 100 metros ali, usar em Bolt, é isso. Eu gosto bastante dessa correlação de empreendedorismo com o esporte. Tem muita coisa que dá para correlacionar e testar, inclusive, né, na prática. Mas, olhando um pouco agora do olhar de investidores, Arthur, passar pelo iCombinator é um marco para Salve? A gente, até como é que foi mercadologicamente, isso, né? Você foi pra fala USI que sim, e né? voltou com o dinheiro no bolso, né? E o que muda, né, na Salve depois disso tudo, assim? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência da Salve. Acho que para mim foi o principal marco, assim, da companhia. Acho que tem algumas óticas aqui. Primeiro, tinha uma ótica pessoal de que eu acompanhei o IC desde lá da época da Honey, para mim era uma referência. Então, passar no IC, para mim, era sonho mesmo, assim, pessoal. Cara, se eu passar no IC, para mim, enfim, eu vou atender literalmente um bucket list ali, pessoal, de que eu passei no IC.
E aí foi ficando mais difícil, inclusive, né? Quando eu tinha esse sonho, passava lá umas 30, Pra quem 40 não empresas. conhece a... O IC. Fala um pouquinho sobre ela na sua ótica. A YC é a maior aceleradora do mundo. Então passaram por ali empresas como o Airbnb, o Brex, que algumas pessoas conhecem, DoorDash e tal. Eles, assim, a proporção de unicórnios é a melhor do mundo ali. É mais ou menos, se eu não me engano, 6% das empresas da YC viram unicórnios. É bizarro, é muito desproporcional. Então era aquela coisa, assim, o Gary Ten lá, que era o CEO na época. Queria esse índice pra nós, hein? Todo mundo queria. E aí ele fala, assim, tinha uma sala lá de 100 pessoas e fala, 6 de vocês vão, tipo, virar bilionários, assim. É isso, esse é o YC. E aí era muito louco. E aí, dando um exemplo, o Sam Altman, que todo mundo hoje conhece, ele saiu da YC pra ir pro OpenAI. Ele era CEO da YC. Imagina os desafios que tem lá dentro, assim. Deve ser maravilhoso. E o nível de pessoas é bizarro. Então, que nem eu, o Sam Altman era CEO. O nosso partner, dois partners principais que atendiam a gente, assim. Um era o Tom Blomfield, que era o fundador da Monzo, que é o Nubank da Europa, assim. É gigantesco, é um decacorn. E o outro era o Michael Seibel, que é o fundador da Twitch. São coisas simples. Básico. Então, essa é o IC. E aí, quando a gente passou, foi a única empresa da América Latina a passar no BET. Então, eram 250 empresas, passaram. O percentual é menor que Harvard para passar, em termos de aplicações e pessoas que passam. Então é muito difícil passar, ponto. E ser latino é mais difícil ainda. A gente foi a única empresa da América Latina. Então não dá para dizer que não foi marco. Assim, para nós foi. E foi a primeira empresa em Curitiba. Não fomos os primeiros curitibanos. Teve o Marcelo, ele estava em Curitiba quando ele entrou. Era uma empresa. Foi um dos primeiros brasileiros a passar no IC, mas a empresa não tinha sede aqui. E o Zeno Rocha, que é da Resend, ele é curitibano também, mas ele passou, ele já morava lá fora e tal. Então, nós somos os primeiros curitibanos, mas é a primeira empresa com sede em Curitiba, CNPJ daqui, assim. Isso foi um baita orgulho, assim, também, para nós. Então, foi um marco gigante. De muito aprendizado, 1 mês nos Estados Unidos. 4 meses. 4 meses. 4 meses. Foi mais tempo, meses. eu lembro. Mas e aí, o que mudou na Salve quando na tua volta? Boa. Até a gente... Dando um passo para trás aqui, quando a gente passou no IC, acho que a gente passou no IC uns 20 dias depois que vocês investiram. Foi depois coisa que a gente nesse... investiu. Então a gente tava levantando um seed de $1 milhão. Investimento bom, hein, Mari? Caramba! Não, timing... Você viu que foi clínico. A análise do empreendedor foi clínica. Não, bizarro. A gente ficou mega orgulhoso também de vocês irem. Foi muito legal. Então a gente tava levantando um seed ali. Então quando a gente levantou... A gente tava fazendo esse $1 milhão. Então entraram vocês, entraram essas Holic, então a gente tinha mais ou menos $500 mil comitados do $1. E aí nessa mesma época a gente passou na YC. E a YC investe $500 mil. Né? Então eles não se fazem, não é só aceleração, é o cheque junto. Então a YC fez esse outro cheque. Então a gente fechou a rodada. Aí no dia que ele passou, o Tom me ligou e falou: cara, você passou e pare imediatamente a sua rodada. Então independente de quanto você tenha levantado até agora, não levante mais $1. $1, no caso, porque aqui você vai levantar vai ser melhor levantar aqui, então não levante mais nada. Aí a gente falou, beleza, fechou. Então, e aí até esse momento a gente apanhou bastante, assim. Para levantar esses $500 mil, a gente levou mais de 90 nãos. Então aquela confiança que você via, ela estava lá, mas ao mesmo tempo ela foi criada, forjada ali de muito treino. De muito treino, de muito não, assim. A gente apanhou muito para levantar, porque é um setor... Então, e aí o mercado já tinha mudado. Por isso que eu falo, não sei se teria levantado aquele anjo lá atrás. Porque é um mercado que o venture capital não gosta, ele não conhece, é super difícil, ele tem medo. Ele olha para uma fintech... Tanto é que a gente não tem o seu segmento, o seu setor, o seu nicho, a gente não tem nem na tese. A gente investiu em você, literalmente. Imagino. E acho que fundos em geral tem mais dificuldade em fazer isso, assim. Sim. Então, porque os números estavam lá, assim. Acho que o Salve era um baita negócio, né? Lá em cima, a gente tava crescendo um monte. Acho que nessa época a gente tava com uns 300 e poucos clientes, assim. Para mais, eu acho, não lembro exatamente, mas acho que era por aí. Então, os números estavam muito bons, tudo tava lá, mas o venture capital tinha muito medo. Então a gente apanhou muito, assim, a gente chegou a ficar com um runway curtíssimo, assim, foi super difícil. E agora a gente pode contar, na época a gente não podia ficar avisando, tamo aqui, mas a gente, apanhou bastante para levantar aquela primeira rodada, assim. E aí pós o YC, então a gente levantou 6 meses para levantar $1 milhão, incluindo o YC que era $500 mil. Lá a gente levantou $2 milhões em 6 dias. Lá.
Então foi outro jogo. Claro, é o IC, a gente era um América Só Latina. o fato de ter passado ali já era um cheque em branco ali, né? Assinar, só vamos ver o valor. Tem vários fundos que literalmente investem só em empresa YC, né? Então, certo, eles tentam se indexar com esses 6% que eu falei para vocês. Mas, então esse é um dos marcos é por isso. A gente ganha uma notoriedade, ganha uma maturidade de marca, de selo, de verificação, digamos ali, que é inigualável. Mas a gente aprendeu muito, não é à toa. Esses 6 dias não é só porque a gente tinha o selo OIC, a gente aprendeu a fazer pitch de uma maneira muito melhor. A gente ganhou uma confiança, e acho que esse que é o segundo ponto, que foi um marco muito grande. A gente ganhou uma confiança que a gente tinha perdido, assim. Então, a gente, quando chegou, um dos primeiros pitches que eu fiz lá no OIC foi falar com o Michael lá, e aí ele falou, cara, ele me interrompeu assim, ele falou, pô, parece que faz uns 6 meses você tá falando com um monte de investidor do Brasil e, tipo, você tá com medo do teu próprio negócio, assim, tipo, calma. Não, vamos lá. E aí a YC fez muito esse trabalho de, tipo, purismo, assim, tipo, volte pra tese inicial, volte pro que vocês sabem o que estão fazendo e confie nessa tese e vai pra cima. Então foi uma mistura, então, o YC, em resumo aqui, foi uma mistura de, pô, eu, de forma prática, viver nos Estados Unidos, uma coisa que eu sempre quis lá no Vale do Silício, com minha própria empresa, foi um sonho realizado. Parte prática de levantar grana, fácil. Mais fácil. Fácil, né? Sim. Você tava preparado, Mas com inglês fluente, com muita experiência em Venture Cap, facinho. Mais fácil. Você tava preparado. E aí esse ponto de confiança da companhia inteira, assim, foi bom pra todo mundo, né? Foi bom pra mim, pros meus sócios, foi bom pra todo mundo que trabalhava lá. Você fala, pô, cara, eu tô numa empresa YC, assim, tipo, então foi muito legal. Para os investidores também. Os investidores também, definitivamente. E, cara, você trouxe uma coisa aí que é o que mais... Você falou que ouviu 90 nãos e eu quero explorar um pouco isso, né? Porque a gente diz não pra caramba, né, Mari? Sempre um funil, claro, né, muito grande, né? A gente analisou 2.000 startups e investimos em 4, entendeu? Então, o funil é grande, né? Cara, como é que você levanta a cabeça depois de ouvir não é nossa tese, mas gostei de você, mas não é nossa tese? Como é que você foi superando isso? Que nem você falou, você chegou lá na UCI com a bola meio baixa, né? Mas, cara, passou na UCI, né? Então, como é que foi esse antes de estar com essa bola baixa? O que te motivava? Como é que você levava que era uma ideia inovadora e você mesmo acreditar que é inovador, porque a gente duvida, né, Arthur? Faz sentido? Não sei se faz, mas sempre dá uma dúvida, né? Acho que tinha altos e baixos ali, né? Tinha dias que, poxa, era difícil mesmo. Assim, então não... O que resolveu? Acho que tem enfim, o Predador é meio... Enfim, meio doente ali, nesse sentido de manter eu digo doente num bom sentido, né? Que, cara, ele tem alguma coisa que fica deixando ele ali naquele otimismo meio inocente, quase patológico. E tinha uma parte desse que era, assim, aquela coisa, o parafusamento ali, do tipo, o empreendedor fala, cara, não, mas tá aqui, eu vou continuar, assim, não importa. Então tinha isso, eu tava ainda drivado nisso, eu já tinha jogado tudo e, cara, eu ia continuar fazendo aquilo. Tive muito apoio, assim, eu lembro, teve alguns empreendedores que apoiaram bastante a gente, investidores também, então, por exemplo, Latitude investiu na gente, no City Extension, no Extension do Anjo, o Latitude entrou. E a gente fez o programa da Latitude, foi super importante o Latitude pra gente na época. Eles ajudaram bastante coisa, inclusive lá do Anjo, lá atrás e tal. E aí eu lembro do Brian ali, que é o fundador da Viva Real, também fundador da Latitude, e eu trocando ideia aberta com ele falando, cara, ele contando histórias que eram muito piores do que a minha, assim. Ele falou, e tá tudo bem, assim, eu fiquei lá, eu não lembro quantos dias, mas ele falou, pô, tinha dias e runway, ele contou histórias muito cabulosas, assim, eu falava, tá. Então eu lembro que isso me ajudou bastante, assim, dele dar essa força, assim, que não era nada demais, mas ao mesmo tempo foi super importante, que pouquíssimas pessoas fazem para você. Então teve apoio disso, teve apoio de família, dos meus sócios. Então foi uma mistura de parafuso a menos, com apoio de rede junto. Claro, eu tenho uma posição privilegiada financeira ali, que eu sabia que se tudo desse errado eu não ia passar fome. Mas, no fim, era, tipo, super persistência. Importante, isso que você falou. Total, Super importante. total. Porque, infelizmente, a gente vê muito empreendedor que... Daí sim, Não tem opção. maluco. Daí sim é louco, que você colocou, né? É muito bem, assim, que sai para ir para empreender sem reserva financeira.
Mas é óbvio que você vai gastar dinheiro e muitas vezes você vai gastar muito mais do que você está planejando gastar, porque você já planejou, já olhou, mas podem acontecer percalços no caminho que a reta não, né, a curva de crescimento não vai ser igual você planejou. E aí, o que você faz nesse período, né? Como é que você ganha dinheiro? Como é que você sobrevive? Como é que você se mantém lúcido? Porque financeiramente falando, ele tira o sono de qualquer pessoa. E no empreendedorismo, você não pode ficar preocupado com isso. Então, essa coisa de se manter, né, estruturado para empreender, né, com uma consciência de que eu vou gastar grana. É importantíssimo. E aquele também, não sei se há uma cobrança, não sei se você sentia isso, mas também aquela cobrança interna de, cara, um monte de gente já botou dinheiro em mim e eu tô aqui, né, porque já teve os anjos, Sim. né, e aí, né, tem esse monte de gente te olhando, te ajudando muitas vezes, é claro, te orientando, porque todo mundo que investe em startup sabe que é um investimento de risco, né, mas é complexo, né, meu querido? É complexo. E eu tava com um filho pequeno ainda. Meu filho tinha 6 meses de idade. Quando eu tava fazendo esse Beleza, momento nasceu a difícil. Salve e nasceu o Francisco. Francisco. A Salve tem seus 3 anos e pouco, e ele vai fazer 3 aí em breve. Então é bem parecido. Olha que beleza, hein? Ou Dentro seja, do planejamento Bem lá. tranquilo. todos os não de tese, legal, não de tese, filho e aí o filho empresa. Aí tirava o sono, literalmente, porque eu não tava dormindo. Meu filho ainda acordava, sei lá, 10 vezes por noite. Foi maluquice. Foi um semestre muito difícil, assim. Cara, Segundo e 23. legal. Mas tamo aí. Superação. E Arthur, assim, a gente já tá acabando aqui o nosso tempo, né, Mari? Que voa na nosso Rapidão. bate-papo aqui, meu Deus. Mas assim, cara, o que você deixa, assim, de mensagem para esses empreendedores que estão aí levando não na tese, né? Que você... sei lá, uma mensagem bem pé no chão, aquela coisa, com quem que se conecta, você falou de família, mas o que você deixa pra gente aí? Um dos maiores erros que a gente fez foi ouvir muito... ouvir muitas opiniões, assim, no sentido de... E não é que a gente... Especialmente de fundos. E aí, o fundo geralmente não fala exatamente o motivo que ele não está investindo. Tem aquela frase em inglês, trust the no, not the why, né? Tipo, acredite no não e não no porquê, porque o porquê vai ser meio mentira. E eu entendo, porque quer manter relacionamento e tal. Mas o fato é, a gente ia tentando refinar o pitch. Então, aquilo que o Michael me falou lá parece que tá 6 meses com medo do próprio negócio, é porque a gente foi ouvindo, porque telecom não sei o quê, porque telecom não sei o quê, blá, 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 blá. Então, quando eu vi, eu tava fazendo um pitch que eu falava, olha, nós somos telecom, mas... Veja bem, tá? Telecom só o começo, porque daí eu vou fazer... Então, eu, nem falava telecom. Era um sendo pitch que eu só tava... pra resolver objeções. Exatamente. Então, aquela confiança... bom que a Mari viu, mas acho que provavelmente vários não viam, assim, porque daí eu tava, parecia que eu tava defendendo meu próprio negócio. Então, a gente ouviu muito a opinião. E sendo que o meu negócio de telecom tá voando. Então, o que eu sempre falo é, cara, tenta não ouvir muito investidores, assim, porque e aí não é nenhum tipo de crítica ao investidor, mas é que a lógica é completamente outra. Ele está buscando outras coisas, ele está fazendo um assessment de risco, né? E Exato. enquanto o empreendedor está fazendo outro tipo de assessment de risco. Então ele tem que estar muito focado na tese, não pode ser bitolado de achar que tua tese é perfeita e não ter que ouvir ninguém, mas ao mesmo tempo você tem que saber a hora de falar, cara, é isso aqui que eu vou fazer e é isso. E aí não ficar achando que você vai convencer todo mundo. Se a pessoa não quer investir em telecom, hoje eu não fico tentando convencer ninguém em telecom. Porque se a pessoa já não gosta do setor, imagina, não vou ser eu que vou convencer ela de que é um bom setor. Assim. Perfeito. E assim, por que do lado do investidor, ele é também... A gente toma muito cuidado aqui para não dar sugestões, ideias ou os porquês também. Principalmente em setores que a gente não conhece. Então, é muito fácil dizer, mas eu acho que você está no caminho errado, mas eu não vivo aquilo. Então, por isso que a gente tem uma tese bem enxuta, né, de 4 setores somente, justamente onde a gente já trabalhou, já viveu, já operacionalizou, já tem uma experiência, uma bagagem por trás, e aí tem algumas coisinhas que falam, né, na nossa mente, assim, né, o sétimo sentido fala, assim, às vezes, você deveria ir para a direita ou para a esquerda, ou isso ou aquilo, ajusta isso, testa, mas eu sempre sugiro que teste. Teste, porque isso é a palavra principal nossa para provar que eu mesma posso estar errada. E que bom que tomara que eu esteja mais errada para dar certo vários negócios aí do mercado, né? E tem que ter todo esses nãos do mercado, tem que ter uma força interna também, né? Sem dúvida. Pra superar, né? Mas aí a resiliência que você comentou, né? De tipo, ser empreendedor se transformou um pouquinho em vendedor. Tem que ser. Porque vendedor
Toma não Ele toda hora. consegue lidar com essa tratativa interna. Tá tudo bem, né? Porque a taxa de conversão dele tá similar dentro daquele mercado. Então ele sabe se ele está indo bem ou não. E a taxa de conversão, o quê? A taxa boa de conversão de software é 30%. Boa, muito boa, bem estruturada. Então, se ele tá no 25, no 20, no 22, tá tudo lindo, maravilhoso. E aí, o empreendedor que não é do setor comercial, muitas vezes se assusta com isso. Você tem que falar com 100 para ter uma base de 20 depois. É normal. É assim mesmo que funciona. Total. E aí tá a estratégia, né, Arthur? Fala primeiro com aqueles que você ainda não tem tanta convicção que será seu investidor ou será o seu cliente, olhando para vendas. E aí você separa o joio do trigo, porque aquilo ali você está treinando. Então você vai fazer com toda a tua postura de vendedor mesmo, mas você vai fazer para treinar, para ajustar, para alinhar o pitch, para que quando você chegue nos 20, você esteja muito bem seguro para vender a tua tese de todas as outras possibilidades que você já fez. Então, acho que esse é um caminho. Total. Bora então para um bate-bola aqui, Arthur. A gente faz uma pergunta, chegando aqui no final, a gente faz uma pergunta sempre para os participantes que vêm aqui, os empreendedores que participam aqui do Start Growth Talks. A gente faz 6 perguntinhas para a gente conhecer um pouco mais algumas coisas íntimas que o empreendedor tem, né? Então, eu vou começar aqui porque me fala de um livro que te marcou, um livro que você indica, um livro que você acha que é indispensável para o empreendedor na sua visão. The Great CEO Within, que é do Matt Mockery. Ele é bem didático, é um guia tático de como ser CEO, assim, que é o que todo mundo quer. Então ele entra do tipo, é um cara que ele é um CEO, ele é um coach famosíssimo nos Estados Unidos. Foi coach de vários empreendedores, coach no sentido mais original da palavra ali, cuidando de vários empreendedores de altíssimo nível, e ele escreveu um livro com tipo, boas práticas que ele foi vendo na jornada. É bem bom, vale a pena. Não conheço esse, vou anotar. Bem legal, Vale a pena. também não conheço. Acho que não tem versão em português, por isso que eu dei o termo em inglês, mas acho que é bem bom. Perfeito. E influência. Quem que inspira o Arthur para acordar todo dia de manhã e fazer a Salve ser a decolagem? Acho que todo dia é família, né? Meu filho ali e tal. Então acho que no âmbito mais prático, acho que tá dentro de casa, assim, total. Por isso que eu quis empreender e ser pai ao mesmo tempo, porque eu sou empreendedor e eu queria ser o máximo eu com meu filho, assim. Foi um negócio meio profundo. Mas eu acho que ele é a principal inspiração que tá ali, né? A família e tal. Sobre o olhar mais profissional, ele muda muito, assim. Eu percebo isso. Então, dependendo do momento da minha jornada, minhas dores, eu vou me inspirando em pessoas diferentes. Às vezes são empreendedores, às vezes não são empreendedores, às vezes são, sei lá, pode ser atleta, pode ser um criador de conteúdo. Acho que muda muito dos desafios que eu tenho. Então não tem uma pessoa que eu vou seguindo independente disso. Acho que é muito de momento. Então pessoas que eu olhei lá atrás não necessariamente acompanho mais, pessoas que agora estão muito mais nesse momento, porque no momento da salve, então... Tem algum cara do momento, sim? Uma cara ou uma mina? uma menina? Cara, eu gosto muito do que o Zeno faz na Resende, assim, que é acho que poucas pessoas conhecem aqui no Brasil, mas ele é um cara super legal, assim, que eu admiro bastante. O trabalho do Tog na Conta Simples, assim, eu acho que é um baita CEO bom pra caramba também. Então eu olho pra pessoas que estão em fases parecidas e que não estão ali numa série A, B, C. Então eu não gosto também de olhar do tipo... que tá em uma fase muito distante. Eu gosto de olhar próximo, assim. Então eu tento ter isso. São bons exemplos. A Manona, a Pipo, é uma baita empreendedora que eu super admiro, assim. O trabalho dela é super legal também. Então tem... Que legal. São alguns nomes. E Arthur, você é super jovem, né? Empreendedor aí há 3 anos na Salve, intraempreendedor em outras empresas que deixou marcas aí, né? Então é legal entender que conselho que você se daria lá atrás, né? Não sei quanto lá atrás, aí você decide, mas que conselho você se daria como empreendedor? Eu acho que eu insistiria nesse que eu falei da confiança ali, do não ouvir tanto opiniões, assim, no sentido quantitativo. Tu confia ali, vai até certo ponto, ouve, né, tenha o mínimo de noção ali, mas entenda muito bem quem está ouvindo, até que ponto você vai ouvir, e vai de cabeça, assim, acredita no que você está fazendo, não é à toa que você está fazendo, porque você está fazendo porque você viu coisas específicas, você trilhou aquele caminho, e uma pessoa que ouviu aquilo por 15 minutos dificilmente vai saber mais do que você. Então, manter a confiança ali. Cara, isso é muito rico, né, Mari? Porque, cara, até abrindo um parênteses aqui, eu acho que é tão importante isso que você fala, porque é tanta gente que fala no nosso ouvido, só que no final o resultado quem tem que entregar é a gente.
né? Exatamente. E isso muda tudo. Porque você não pode falar, não, eu segui o que você falou, Mari. No final é comigo, não é com a Mari, né? E tem gente que se apoia ainda. Não, Mari, mas eu segui a sua ideia. Poxa, eu fiz tudo do jeito que você falou, né? Não tô falando aqui bem, tipo, quase pai e filho, mas o negócio é quase isso. Não tem esse cineminha, esse teatro aqui que estamos fazendo, mas muitas vezes é isso. Pô, mas eu fiz tudo o que me falaram. Só que no final você tem que decidir o que você vai fazer com todas essas ideias que você tem. Eu acho legal ouvir, mas no final processa, o que eu faço? Né? Porque isso é o difícil, né? E a autorreferenciação ali é importante também. Você se autorreferenciar, fazer as coisas é importante. E, Arthur, se você fosse... É claro que tem várias, né? Habilidades que são necessárias para você ser um bom CEO, um bom empreendedor. Mas se você fosse elencar, dizer uma só, que para você é essencial, que foi essencial na tua trajetória inteira e que ainda continua sendo, qual seria? Boa, ela pode até soar meio dicotômica com o ponto que eu acabei de falar, mas eu acho que aprender rápido. Aprender rápido vai levar para todo o resto. Então, porque daí acho que ela é mais base, assim. Porque o empreendedor tem que aprender muito rápido as coisas, tem que aprender a vender rápido, tem que aprender a tomar decisões. Camaleão. Exato. E acho que ele tem que conseguir absorver muita informação, especialmente o papel do CEO, né? Ele tem uma carga cognitiva ampla. E aí, se você não tem essa skill de aprender rápido, de sintetizar, fica mais difícil. Ou você tem que entrar num papel mais específico. Então, eu acho que é essa, assim. Esse aprender rápido talvez tenha um pouco do autodidatismo também, né? De buscar aprender rápido, né? Ler um livro, né? Tem a ver com curiosidade também, assim. Tem a ver com inquietude. Tem a ver com... enfim, acho que tem várias coisas. Aí vai muito do perfil de cada um, né? Sim, cada um aprende de um jeito também. Aí entra numa seara até... mas que nem você falou, algumas habilidades você desenvolveu. Tem coisa que a gente 100%. Tem que falar, tem que desenvolver isso, né? Não tem como... Não é necessário, exige, né? O negócio exige. Exato. E, cara, o que você pensa sobre networking? É imprescindível, assim, não tem como fazer. Eu acho que entra até numa coisa mais filosófica, assim, a gente não faz nada sozinho, né? Então a galera fala networking no sentido muito de aquela visão de um evento e você conhecendo pessoas novas e tal. Isso é uma parte só, né? O networking também é relacionamento, é construir junto com outras pessoas, assim, é manter relacionamentos, é manter enfim, como você é visto, se manter esses relacionamentos e entender que, cara, lá no futuro você não sabe muito bem se aquilo vai te ajudar, aquele relacionamento vai ajudar, mas, pô, trata aquela pessoa bem, segue aquilo bem, ainda não consegui lembrar da palavra. Eu sei o que é, porque você tem muito isso, se relacionar bem, de estar bem dentro ali de ser uma pessoa participativa, digamos assim, mais ou menos isso? E tem uma coisa um pouco de... Então, é meio clichê, assim, mas a coisa meio da serendipidade do networking, que é, cara, você tá conhecendo uma pessoa... não fique só focando em pessoas que nitidamente vão te ajudar. Tipo, ele é o CEO de tal empresa. Não, cara, todo mundo potencialmente pode te ajudar. Você não faz ideia do que aquela pessoa pode ser no futuro, assim. Então, se joga e, tipo, não fica nessa pilha de só querer conhecer pessoas importantes. Sim. O que quer que isso queira dizer. E, tipo, conhece pessoas e vai construindo junto e vai construindo com pessoas como você que vai construir e vai dar certo. Então, eu acho que network é muito isso. Boa. E é crítico, não tem como não fazer. Sim. Até porque não precisa necessariamente te ajudar só falando profissionalmente. Exato. Falando. Pode até tornar amigo, pode se tornar, enfim, outra coisa. Ele pode te indicar alguém que vai fazer um negócio para você de milhões, enfim. Reputação. É isso mesmo. Reputação. Boa. E é legal isso, né? Desse olhar, dessa construção que eu penso também. É igual, por exemplo, olhar as pessoas que trabalharam com a gente, né? Seja, que nem imagine daqui uns 20 anos você vai olhar para essa galera que tá trabalhando na sala e você vai ver onde é que eles vão estar. Na maioria dessas pessoas, não os sócios, porque os sócios vão estar ali, e espero que todos os funcionários estejam, né? Mas muitas vezes vão estar tudo em cargo de coordenação, alguns cargos que muitas vezes pode ajudar você lá na frente a entrar numa empresa, de liderança, exatamente, porque todo mundo vai evoluindo junto, né? Então essa construçãozinha que você faz aqui hoje, essa reputação que você cria ali num meio que parece que não tem nada a ver, te leva lá no futuro a ser lembrado por isso. Nossa, também. Quantas pessoas que a gente trabalhou lá atrás, um deles está ali na sala do lado, fazendo hoje mentoria para uma das nossas startups que é acelerada daqui. Então, é muito legal ver isso, sabe? O crescimento das pessoas é muito massa. Ajuda muito. Nos motiva. Total. E que filme ou série que você indica, então, para essa galera, os empreendedores? Fim de semana. Cara, eu vou indicar séries
cômicas. Acho que é uma boa... Boa. Pra mim, Silicon Valley e The Office vale muito a pena pro todo empreendedor, porque é bom rir um pouco de si, assim, né? Legal. O ambiente corporativo, ele é pesado, né? Ele é chato, assim, ele... Nossa, imagina você lá no Nubanks, lá, uma empresa que cresceu rápido, né? Enorme, né? É bom rir das coisas, assim, do papel ali, o Michael Scott ali. É bom você ficar rindo do CEO ridículo, do líder ali, você lembrar de algumas coisas. Eu acho bom, acho que pra eu não indicar uma série que seja a história de alguém, eu prefiro indicar umas cômicas pra ele dar uma aliviada no dia a dia. Legal. Legal. Muito bom. Poxa, Arthur, muito legal. E acho que acredito, né, Mari, que essa fala, essas dicas aqui vão ajudar bastante os empreendedores e principalmente a sua vivência aí. Então, acho que a gente encerra aqui. Eu quero te agradecer aí profundamente a sua participação, o seu tempo de estar aqui com a gente. Que a gente sabe que tempo de CEO de empresa é difícil. O Arthur tem um podcast muito legal que ele faz no carro. Eu acho super legal, né, Arthur? Acho que convidamos os empreendedores também Quer falar um pouco sobre ele até, Arthur? Boa, eu junto... Você não dirige, né, enquanto grava agora. Dirige! Ai, meu Deus! Dirige. Não fala pro Detran, mas sim. Pode, né? Eu tô ali, tá tudo certo. Eu não seguro câmeras ao mesmo tempo. Mas tem um contramão, eu entrevisto CEOs de empresas de tecnologia, majoritariamente. Então já tem episódio amanhã vai sair do Zeno, o João Del Valle, o Vander da BIP, então CEOs de empresas já médias grandes assim, que estão indo na contramão do que muita gente achava que deveriam ser as coisas. E eu faço isso dentro de um carro, andando por aí, buscando eles nas casas, levando para o escritório, dando caronas por aí. Justamente porque os CEOs não têm muito tempo, né? Então é por isso que eu te agradeço. Exato, super funciona o formato nesse sentido. Eu dou literalmente carona para alguns CEOs, aproveito e faço conteúdo junto. Então dá para ver isso no YouTube da Salve, o meu Instagram, Arthur Negrão, tem bastante coisa lá também no contramão, então sigam lá. O LinkedIn também, eu tô bem ativo lá com algumas coisas. Beleza, legal. De novo, muito obrigada, Arthur. Eu que agradeço, Obrigada gente. por ter vindo. Um prazer enorme receber você aqui. E para vocês, empreendedores que estão assistindo hoje, né, esse episódio, o Arthur não trouxe só aqui uma questão de inovação, né? Ele trouxe não só uma ideia que foi inovada dentro do telecom, que é tão tradicional, como a gente comentou, mas é muito conhecimento e muita abordagem de coragem, de fazer isso acontecer, de uma boa execução, de um time que realmente é coeso e tem esse diferencial de ser consistente, mesmo quando o mercado às vezes não está tão favorável para a venda ou para o crescimento, vocês viraram a chave. Então, parabéns para toda a equipe da Salve. É um prazer estar com vocês, inclusive como investidora, e estamos aqui do lado para o que vocês precisarem. Obrigado pelo apoio de sempre e pelo convite, foi um prazer. Obrigado. Valeu, Arthur, e valeu, empreendedor. Então, se você curtiu esse podcast, se você está ouvindo ou vendo, comenta aqui embaixo, né? Comenta nas nossas mídias, né? Se você tiver alguma dúvida que você queira direcionar para o Arthur ou para nós a respeito desse assunto, bora trocar aqui que pode ser o tema de um próximo podcast. E o nosso objetivo, espero que seja atingido também, que é ajudar você com essas ideias hoje que o Arthur trouxe aqui pra gente, ideias que ajudem você a chegar mais rápido no seu próximo nível aí. Então, até a próxima. Valeu! Tchau, até a próxima.